Cara, como que você se tornou o líder da oposição? Isso parece algo importante, né? Eu considero muito importante e considero até uma honra, Monarca, porque eu acho que é um momento difícil que o país está vivendo. Enfim, o governo, no meu entendimento, representa o oposto do que eu queria para o país. Então, de fato, é um cargo que a mim honra muito, de organizar a oposição na Câmara dos Deputados, de articular os partidos de oposição com a liderança da minoria também, juntando as pessoas para se contrapor às propostas que vêm do governo quando forem ruins. Quando tem alguma proposta que a gente concorda, a gente vota a favor. Já houve algumas vezes Que bom. em que, é claro... Que é o Brasil que Parece, tem que estar... parece coerente. Uma parada que eu sinto falta pra caralho, inclusive nos deputados, é o cara que vota de acordo com o que ele acredita de verdade, cara. É. Tu não sente, não? Às vezes sinto, assim, Acho que tem gente que às vezes tem dificuldade de defender suas posições quando a posição é impopular. E eu acho que é preciso ter coragem de defender o que você acredita, porque por mais que eventualmente aquela coisa não pareça tão popular num primeiro momento, pode ser que num outro momento as pessoas entendam que você tinha razão. Né? Já teve votação, me lembro de uma vez na Assembleia Legislativa do Estado, que eu perdi por 69-1. São 70 deputados estaduais lá no Rio. Eu já fui deputado estadual lá atrás. E depois o tempo mostrou que eu tinha razão. Então, quando a gente está convicto de uma coisa, eu acho que a gente deve mostrar que está convicto daquilo, explicar o porquê, né? Porque eu acho que o povo tem o direito de saber por que você está votando numa coisa que a maioria, de repente, pensa diferente, né? E sustentar a sua posição e permitir que as pessoas discordem também, porque eu acho que isso é saudável, né? Sim, Acho sim. que a democracia amadurece quando a gente apresenta as razões daquilo que a gente faz. A pessoa pode até não concordar, mas se ela perceber que você tem uma razão para defender aquilo, que não é oportunismo, que não é safadeza, as pessoas acabam respeitando. E mesmo quem vota diferente, né? Eu sou o cara que... eu bato palma pros caras que defendem o que eles acreditam, até quando é o contrário do que eu acredito. Por exemplo, eu vejo, de certa forma, pelo menos nas interações que a gente teve, o Boulos, por exemplo, é um cara que ele me parece acreditar muito no que ele fala. Concordo com você. E assim, ele a gente, pelo menos na parte econômica da visão dele, a gente discorda quase diametralmente. Mas eu respeito pra caralho, porque ele é um cara que, porra, ele transparece acreditar mesmo. E ele tem Sim. alguns pontos que são pontos legítimos da reforma agrária, da gente ter muitos prédios abandonados sem uso. Isso é legítimo, alguém tem que se preocupar com isso, então é legítimo que ele se preocupe com isso. Sim. E essa questão da oposição... E sabe o que eu acho também, Monark? Desculpa te... Não. Eu acho que, assim, quem faz a gente mais amadurecer os argumentos da gente é quem pensa diferente da gente, né? Quando você tem um bom interlocutor, um bom debatedor e um bom oponente que acredita naquilo e explica por que acredita, ele obriga os seus argumentos a melhorarem. Sim. Ele questiona aquilo que você fala, pô, peraí, será que é verdade isso? Não é? Veja, mas em outro país, né? Então, acho que isso é uma coisa também que um pouco se perdeu nos últimos tempos no Brasil, que a gente precisa recuperar, que é essa capacidade de conviver com a diferença, ouvir quem pensa diferente e não imaginar que quem pensa diferente tem que ser destruído, né? Não, pode ser contestado, pode ser derrotado, pode ser vencido, mas não destruído porque pensa diferente de mim, né? Sim. A democracia precisa dessa capacidade de convivência, de tolerância com quem pensa diferente em coisas legítimas. Com certeza. Né? E normalmente no Congresso, a oposição, ela pode cometer este pecado, no sentido de ela pode se tornar oposição por oposição. Já aconteceu no passado no Brasil e acontece no mundo todo. Essa é uma coisa que você não vê acontecendo agora. Eu vou te dar um exemplo da semana passada. Na semana passada, na quarta-feira de manhã, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, me ligou, disse, Molon, estou te ligando porque a gente está querendo aprovar a reforma tributária e a gente quer fazer algumas coisas que eu acho que vocês defendem. Por exemplo, tributar lucros e dividendos. Vocês defendem isso? Falei, defendemos. Então, eu quero conversar com vocês, porque vocês defendem isso, nós também. Vamos conversar sobre isso? Falei, vamos. Eu vou consultar os líderes dos partidos de oposição que eu represento para não dar uma resposta sem ouvi-los, mas eu vou defender que a gente vai conversar com o senhor. Tá bem. Consultei os líderes, todos concordaram. Retornei para ele no fim do dia, ministro, todo mundo tá de acordo, vamos conversar. Quando? Vamos terça da semana que vem, seria amanhã.
Fechado, Bolão, muito obrigado e tal. Falei, ó, nós vamos levar as nossas propostas, a gente vai levar o que a gente defende, e o senhor apresenta o que o senhor defende, e a gente vê o que há de acordo. Se a gente chegar num denominador comum, num mínimo ali que sirva para os dois, a gente vota a favor. Pô, maravilha. Então isso foi semana passada. Infelizmente, no dia seguinte, ele ligou para desmarcar, porque a iniciativa dele tinha causado um incômodo na base do governo na Câmara, em quem está articulando a reforma para o governo na Câmara. Entendi. Porra, mas isso é meio burro, não é? Eu achei uma estupidez. Mas incomodou não foi porque culpa dele. Não Ele dele. falou, ó, ele me ligou até constrangido, dizendo, Molon, pô, tô até meio sem graça, porque ontem eu liguei para convidar e hoje eu tô ligando para desmarcar. Eu falei, ministro, eu lamento muito. Eu acho que esse ciúme que tiveram lá, o ciúme bobo, Entendi. sabe? Porque, pô, a gente tem... Não era porque você era o líder da oposição, era porque o cara que tinha que ter vindo falar com você. Na verdade, Não, ou era- ele que tinha que ter falado comigo, ou ele queria negociar. É. Entendi. Em nome do governo, entendeu? entendeu. Só que nós dissemos, não, pô, por que a oposição não pode conversar com o governo? Tem que Total conversar, pode. pô. E ele vai defender os pontos dele, eu vou defender os meus, a gente vai defender os nossos. Não só Se- pode como deve. Deve. Daqui no final do mês até ele pode incluir novamente o fundo eleitoral com uma verba um pouco menor, tipo de 4 bilhões, mas assim, ainda assim, acima da verba que era antes, que era de 2 bilhões. Isso. Então, ó, Bolsonaro, parabéns. Mandou bem. Mas, Esse veto mas mantenha o veto. mantém o veto e tipo, mata esse negócio. Inclusive, se você puder trabalhar pra... Eu penso assim, matar o fundo eleitoral ou democratizar ele, colocar ele por CPF, você deveria fazer isso. Mas parabéns, cara. Eu prometi que ia ficar em 10 episódios, ia dar essa moral, e eu vou cumprir. Moral dada. Ou, Palavra dada, palavra cumprida. o que tu acha desse lance de fundão eleitoral? Esse é um ponto que eu acho que é preciso entender, né? Assim, porque, por exemplo, esse é um tema, como eu dizia há pouco, impopular, né? Assim, as pessoas pensam assim, dinheiro para fazer política, isso será que deve ter? Vamos dizer como é que era antes de ter o fundo eleitoral, né? Que foi criado, sei lá, 4 anos atrás, né? A primeira eleição foi a eleição de 2018, que teve fundo eleitoral. Essa decisão de criar o fundo eleitoral veio na sequência de uma decisão do Supremo que proibiu doação de empresas para partidos e candidatos. Tinha os problemas do Caixa 2 e tal. Não só isso, Igor, tinha também. Mas não é só por isso que é errado, a cada 4 anos, todos os caras que vão fazer leis no país e que vão governar o país, bater na porta de empresa para pedir dinheiro para sua campanha. Porque aí a empresa coloca umas cordinhas nele. Isso cria uma dependência do mundo político em relação ao mundo do dinheiro, a quem tem dinheiro, que não é boa para democracia nenhuma. Assim, o que deve valer é voto e não dinheiro. As pessoas devem chegar ao poder, né? E aí eu vou falar em relação ao próprio Bolsonaro, né? Contra quem eu votei contra ele. Mas ele chegou pelo voto lá. Ele não chegou pelo dinheiro. Não foi o dinheiro que o elegeu. Eu tenho uma série de críticas à forma como ele fez a campanha. Eu acho que a maneira de tratar as informações foi uma maneira distorcida, mas não foi pelo dinheiro que ele chegou lá. E eu acho que uma democracia é isso com todos os problemas que ela tem. Eu acho que o Brasil está passando por um momento péssimo. Eu adoraria que ele não tivesse sido eleito, mas foi. Foi decisão da população, do povo. Então, eu acho que é o voto que deve decidir quem se elege, não quem tem melhores relações com empresas que dão dinheiro. Quando isso foi proibido pelo Supremo corretamente, criou-se um problema de, tudo bem, a empresa não pode doar, mas como é que você financia as eleições? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Doação individual, talvez? Podia que fosse com uma condição. Que fosse a doação individual, ela fosse limitada a um valor igual por pessoa. E ela não é. Perfeito. Seria Hoje em bom. dia ela não é. Hoje em dia como é que é? A pessoa pode doar, a pessoa física, pode doar até 10% do total do que ganhou no ano anterior. Ora, 10% do homem mais rico do Brasil. É. Então quem vai representar esse cara, quem o homem mais rico do Brasil quer dar para ajudar, para representá-lo, vai ter muito mais dinheiro do que quem quer representar, por exemplo, o trabalhador. Então eu não acho isso correto. Agora, se fosse assim, o máximo que pode doar é um salário mínimo propiciado, quem vai ser escolhido. Tá certo, né? E aí tem algumas medidas que podem ser tomadas, inclusive na forma da gente escolher os candidatos, por exemplo. Democratizar quem são os escolhidos pelos partidos, abrir essa decisão. Eu tenho uma sugestão, inclusive. Pode falar. Podia ser por CPF.
Em que sentido, assim? Tem um fundão eleitoral, que é Sim. 2 bi. Sim. Divide ele por 220 milhões de pessoas, sei lá quanto hoje vive no Brasil, ou quem pode eleger, divide por as pessoas votantes, os cidadãos votantes do Brasil, divide essa grana igualmente em todo mundo. Você pode falar assim, ó, eu quero R$5 para esse candidato, R$5 para esse partido, R$5 para... Aí você escolhe, entendeu? Eu acho uma excelente ideia. O que acontece, Monark? Isso que você está propondo é, no fundo, transformar, ou melhor, igualar a distribuição de dinheiro à distribuição de voto. Correto, você está distribuindo o poder de decidir para quem vai o dinheiro. Né? Você está tirando de uma cúpula e está dando para todo o país. Acho que é uma ótima ideia. Ideias como essas, acho que servem para aperfeiçoar o modelo. Agora, é errada a ideia de que você pensa assim, não, o ideal era não existir fundo eleitoral. Por quê? Não, cada um devia fazer dinheiro, campanha com seu dinheiro. Aí eu pergunto, quem que poderia bancar a sua campanha? Os caras ricos. E Aí bem você, conectados. aí você diz assim, então o Congresso vai ser povoado por quem tem muito dinheiro? Será que um Congresso que é feito só de gente que tem muito dinheiro vai fazer leis boas para quem pega ônibus? Entende? Quer dizer, então não é tão simples quanto parece. E acho que o Congresso errou de não fazer outras coisas que poderia ter feito para reduzir o custo da campanha. Por exemplo, o meu partido, né, lá no Rio de Janeiro, o PSB. Lá no Rio de Janeiro nós elegemos 46 deputados federais no estado. Aqui em São Paulo são 70 deputados federais, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Cada partido no ano que vem pode apresentar 150% do número de vagas que tem. Então, o PSB pode apresentar 105 candidatos a deputado federal, o PSDB, o PV, o Novo, o PSL, o PT, todos eles. O que a gente podia fazer? Diminuir a quantidade de vagas. Fala assim, não vai ter 150% de candidato. Vai ter 50% de candidato. Cada partido pode apresentar 35 candidatos e não 105. Aí você faz a mesma quantidade de dinheiro valer mais, porque você tem que distribuir por menos candidatos. E os partidos escolham melhor os seus candidatos. Porque o que acontece hoje? Os partidos, como tem 105 vagas, eles tentam catar o máximo de candidato possível para somar o máximo de voto para eleger o máximo de gente. Entende? Então o partido acaba quase que pedindo para as pessoas serem candidatas. Não é bom. O bom é que seja candidato quem quer ser candidato. Sim. E que o partido faça uma avaliação de quem tem mais chance. Enfim, ou até abra a decisão de quem vai ser candidato para a população. Não é? Quer dizer, tem países em que as pessoas escolhem quem vai ser candidato, quem escolhe é o eleitor comum. Por exemplo, o que foram as primárias lá nos Estados Unidos que escolheram o Joe Biden, né? Uhum. Quem vota? Qualquer eleitor. Obrigar o partido a ter primária. Por exemplo. Legal, seria Né? Que aí ótimo. se abre a Sim. decisão, tira da cúpula e compartilha, né? É, aquela história, o poder ele é meio tóxico, né? Quanto mais concentrado ele fica em qualquer organismo, seja ele uma empresa ou um órgão estatal, mais tóxico fica o ambiente, né? A gente estava falando antes do Senhor dos Anéis, né? É. Exatamente isso, né? Do anel, né? Desse símbolo que no Senhor dos Anéis é o poder que, de fato, pode envenenar, né? Eu tenho vai dúvida se o envenenar. poder corrompe ou se ele revela quem a pessoa é. Eu tenho uma certa dúvida, assim. Claro que ele facilita que as piores características se desenvolvam, mas eu tenho muita dúvida se ele corrompe, ou se a pessoa, muitas vezes, já foi atrás do poder corrompida na mente, ainda que ela não tivesse praticado corrupção, se ela já não foi. Ah, com certeza, se ela busca poder assim desenfreadamente ao ponto de alcançá-lo, porque alcançar poder, às vezes, você tem que realmente querer muito, né? Talvez aquilo só aumente uma distorção que ela já tinha prévia na personalidade dela. Muitas vezes é isso. Tu se enxerga um cara poderoso? Não. Tu é o líder da oposição. Mas líder da oposição, o que eu faço? Assim, na verdade, eu articulo, né? Eu ajudo a articular, a organizar, com outros colegas, o que a gente vai fazer para se contrapor ao governo, qual proposta a gente vai apresentar, né? Não me sinto uma pessoa poderosa, não. Assim,